Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Ronald Ferreira, professor de História, e nós estamos dando continuidade à nossa aula de boas práticas e tecnologias em sala de aula. Hoje já é a aula 4, então se você perdeu as aulas anteriores, elas vão estar disponíveis aqui na plataforma, e qualquer dúvida, só entrar em contato aqui na aba dos comentários. E hoje eu quero falar com vocês sobre IA, que é uma tecnologia que é nova, que está chegando agora e que está revolucionando tudo, né? Está causando muito medo em determinadas áreas, porque as pessoas estão perdendo emprego para IA. Só que esse é um processo da modernidade, nós temos que nos adequar, né? E nós vamos ver isso até o final da aula. Inteligência artificial, IA, para auxiliar no trabalho do professor, e realmente auxilia, desde que nós consigamos fazer, né, bom uso dessa tecnologia. IA. A inteligência artificial ela veio para revolucionar a forma como criamos conteúdos diversos, ajudando em áreas que antes dificilmente teríamos acesso por não ser um profissional. Então, com o uso da inteligência artificial, as pessoas estão trabalhando com ilustração, pessoas que não sabem desenhar. Pessoas estão se tornando escritores, pesquisadores. Enfim, o leque ele é muito amplo. Você pode criar conteúdos sem que você apareça hoje em dia. Você não tem uma voz boa para você fazer um vídeo, a IA ela vai dublar a tua voz. É uma coisa assim inacreditável, né? O que você pode fazer com inteligência artificial. E não tem retorno, tá? É só avanço. Então, repito, é importante que nós conhecemos essas plataformas e o que ela pode proporcionar para nos ajudar no dia a dia, né? Ajudar o professor, principalmente nessa nossa área voltada para humanas, né? Que a gente faz muita pesquisa, certo? Com as IAs, podemos gerar ilustrações diversas, criar narrações profissionais, fazer pesquisas de temas específicos, escrever livros, artigos, entre muitas outras opções que nos auxiliam no dia a dia. Então, como eu falei, ilustrações. Você coloca lá no prompt de comando, né, que é um textinho que você vai ter que escolher, e para fazer a IA entender o que você quer. Então, por exemplo, eu quero uma aqui entra, né, geralmente ajudaria o professor de artes, professora de artes, né? Quero uma ilustração sobre o Homem-Aranha pulando, soltando teia com a roupa vermelha, atrás dele o Nova York cheio de edifícios e etc. Aí você vai botando os detalhes. Aí ela vai ilustrar, ela vai criar uma ilustração exatamente como que você pediu. Ou não, né? Porque você tem que saber os pormenores da imagem, né? Criar narrações profissionais. Isso aqui está criando um alvoroço no mercado de dublagem do Brasil e também do mundo, né? Porque é uma coisa assim interessante e também causa medo, né? Porque existem os programas de IA que você tem uma série de vozes que você pode escolher. Aí, como eu falei no início, você não tem uma voz bacana, uma voz legal para fazer qualquer tipo de vídeo, você escreve o teu texto, escolhe a voz no programa de inteligência artificial e a voz ela vai narrar todo o seu texto. Então aí é amplo. Pode narrar o quê? Um conto, um artigo, um documentário, uma aula. Existem aulas hoje no YouTube e no TikTok que o pessoal faz direto, que não é o professor que está dando aula. Ele está por trás do texto, da pesquisa, nem sabemos se é professor ou não, não tem mais como saber. Essa é uma coisa que vai impactar também as nossas áreas, tá? Então é extremamente necessário que se adiante esse passo. A IA, como eu disse, ela veio para ficar. Então, as pessoas pesquisam o que elas querem, e escolhe essa voz, e essa voz vai narrando para você. E você vai montando o vídeo, né, no programa lá de edição. E tem uma outra funcionalidade bem interessante. A IA, ela dubla você. Você vai lá, você narra uma frase com a sua voz, e a IA vai gravar a sua voz. Então você está, em tese, né, por exemplo, escreva um texto em português e narre em inglês, com a sua voz, com o seu timbre. A IA já faz isso, para vocês entenderem como que o negócio está avançado, né? Se a gente não se adiantar, lascou para todos os professores. A coisa tá absurda, né? A gente tem que entender essa tecnologia que está ao nosso redor. Fazer pesquisa de temas específicos, como eu falei, né? O nosso dia ele é corrido, certo? Isso aqui auxilia a gente pra caramba.
Olha, eu preciso dar uma aula, sei lá, vamos dar um exemplo, de humanas, né? Brasil Colônia. Aí você joga lá na IA lá o que você quer e a IA vai te dar toda a pesquisa. Então você dá uma lida, né? Porque é interessante, às vezes as palavras vêm erradas, vêm fora de ordem. Tem que conferir se aquilo ali é real ou não, se é verdadeiro ou não. E pronto, você fez a sua pesquisa, logo você preparou a sua aula do dia. Auxilia ou não auxilia o professor no dia a dia? Claro que auxilia, desde que você saiba usar da melhor maneira possível, né? Escrever livros. Já tem gente escrevendo livro com inteligência artificial. Você coloca lá o que você quer e a IA vai te mandando tudo, todo tipo de informação. Só que tem que ter um problema. Nesse caso de escrever livros e ilustrações, já tem casos de pessoas que estão tomando processo. Porque o que a inteligência artificial faz? Ela procura várias coisas na internet e vai montando a tua ilustração, por exemplo. Vai que ela puxa uma imagem que já existe de um artista lá da África do Sul, por exemplo. Aí o cara vê, ué, eu que desenhei isso aqui. Como que esse cara lá do Brasil está usando a minha imagem? Então, nesse sentido, ainda não há filtro, tá, pessoal? Então, caso tenha algum escritor ou um artista entre nós, tem que tomar cuidado com isso. Tá? A IA não tem filtro em relação a direitos autorais. Então vamos lá, próximo slide aqui. Ó. As IAs chegaram e devemos nos adequar às novas tecnologias. A modernidade deve ser seguida e não podemos ficar para trás na corrida pelas novas tecnologias. É o resumo de todo o nosso curso, de todas as nossas aulas até o final. Certo? Não é para ficar com medo da tecnologia, não é para ter preguiça de aprender a tecnologia. É essencial para o nosso trabalho e para o andamento da nossa profissão. Então, no próximo tópico, eu separei um programa que é o mais famoso, que é o ChatGPT. Ele é um programa gratuito para computador ou celular também. E por ele a gente pode pesquisar artigos, criar artes, fazer dublagens, narração com inteligência artificial, entre outros. Tá? Existem outros programas com IAs, alguns pagos, outros gratuitos, com funções limitadas. Se você querer algo mais robusto, por exemplo, de dublagem, você vai ter que pagar, tá? Ele não é grátis nessas funções. Mas aí vai do teu projeto. O que você precisa? É necessário pagar? Então pague, gente. Porque as pessoas estão fazendo coisas assim incríveis com inteligência artificial que você até meio que fala, pô, isso aqui é real ou não? Isso aqui é de verdade? Né? Tem imagens que você não consegue, né, distinguir de tão perfeito que é a ilustração. Beleza? Aí aqui, ó, eu separei 3 imagens para a gente ver como que é simples esse negócio. É muito simples. Então essa aqui é a página inicial do ChatGPT, gratuito. Aqui, ó, nessa caixinha aqui embaixo que eu separei, ó, eu marquei aí de azul, né? Aí ali você faz uma pesquisa, é o que eu te falei, o prompt de comando, é onde você escreve o que você quer. O que você quer aí? A inteligência artificial vai buscar. Então eu pesquisei assim, ó, pesquisar sobre os costumes da época do Brasil Imperial. Beleza? E tu dá um Enter. Aí a IA vai pesquisar isso para você. Olha só o texto que ela me deu, ó, tudo separado. Ó. Claro, a época do Brasil Imperial foi marcada por uma série de costumes e práticas sociais que refletem tanto a influência portuguesa quanto o contexto sociopolítico e econômico da época. Aqui estão alguns aspectos interessantes sobre os costumes desse período. Olha só, tá tudo separado. Viu? Toda a pesquisa que eu pedi. Aí, volta lá no início que eu falei, e eu tenho que preparar uma aula sobre o Brasil Império. Tá aqui, a sua aula. Você tá na rua, sei lá, esqueceu o livro, e é muita coisa na nossa cabeça, né? Então, caramba, eu preparei uma aula, só que eu tenho que dar para outra turma essa aula e eu não tenho nada em mente. Pronto, tá aqui. Agora, é importante ler isso aqui tudo, tá? Não é só garantir na IA, não. Lê isso aqui, estuda isso aqui e vê se é verdade, né? Então, olha como que tá, ó, nobreza e aristocracia. A sociedade brasileira imperial era fortemente hierárquica. A nobreza e a aristocracia eram compostas por grandes proprietários de terras e famílias influentes que possuíam títulos nobiliárquicos. Tá tudo aqui, né? Aí a rola para baixo, mais coisas, ó, vestimenta, comportamento social e etiqueta. Viram? Como que é interessante esse negócio?
Usando isso aqui, a nossa vida no trabalho ela vai ficar mais dinâmica, vai ficar um pouco mais leve. Então, a inteligência artificial é uma tecnologia atual que veio para ficar. Está causando uma revolução nos empregos e funções ao redor do mundo. Não devemos olhar como uma tecnologia inimiga, mas como um auxílio, utilizando em nosso favor para facilitar e agilizar a vida do professor. Estão se falando muito sobre inteligência artificial, que vai dominar, vai tirar os humanos dos empregos dele, e isso vai acontecer. Só que, quantos empregos que existiam anteriormente que não existem mais? Os escribas perderam os empregos quando o Johannes Gutenberg criou a máquina de imprensa gráfica, né? Então começou a imprimir artigos que antes eram replicados à mão. Pronto, os escribas perderam o emprego. Os datilógrafos, não tem mais datilógrafo quando o computador surgiu. Então, assim, outro exemplo aqui é artesão, aqueles caras que faziam vaso de vidro, vaso de barro com a mão, não tem mais, você tem maquinário que faz isso hoje em dia, né? Você até tem essa profissão, só que é mais uma coisa rústica, aquela coisa das pessoas que querem um negócio mais minucioso, mais humano, né? Então você vai lá e compra feito por uma pessoa. Agora, no mais, é tudo maquinário pesado fazendo em ritmo industrial. Isso é a modernidade. Não tem como regredir. O mundo vai regredir quando chegar praticamente no final. Aí a gente regride, né? Agora, é só para frente. Então, olhem a IA com outros olhos. Olhem como uma auxiliadora. Vocês perceberam como que é simples utilizar o ChatGPT? Aqui no exemplo que eu dei. Tem o ChatGPT, tem o Essai, né, que está até aí na aba em cima. E tem vários outros. Aí vai do seu gosto. Mas eu vou repetir para finalizar. É muito importante que nós consigamos utilizar isso ao nosso favor. Certo? Então, pessoal, olha, essa aqui é o fim da nossa aula 4 sobre inteligência artificial no uso pelos professores, certo? Principalmente os de humanas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu repito, dúvidas e sugestões, use os comentários. Ronald, como que eu uso essa IA aqui? Eu sou professor de geografia, estou querendo fazer isso. Ronald, eu sou professor de arte, estou querendo fazer isso. Como que eu uso? Deixa nos comentários. Vamos trocar informação, como eu sempre falo. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Quem perdeu as outras estão disponíveis na plataforma. E boa semana a todos e ótimo trabalho, pessoal. Até a próxima aula.